Olá a todos. Bom, vou responder a última pergunta do Neemias no Hangout que a gente fez. Ele me perguntou sobre o formato da Terra, né? Se ela é esférica, se ela é uma pera, ou se ela é plana, né? Como se fosse um prato, né? Bom, vamos lá. Pera ela não é, tá bom? Só uma pessoa muito burra para acreditar que a Terra está formada de uma pera. Muito burra. Desculpa, mas é verdade. Não tem formato de pera. Não tem cabinho, não tem folha. Ela não é daquele jeitinho lá. Tem um motivo para alguns pesquisadores falar que é formada de pera, né? E esse motivo foi algumas evidências que o pessoal que estuda o modelo da Terra plana encontrou, tá? Em questão de distância e tudo mais. Mas, para tentar responder, o pessoal colocou então que a Terra tem forma de pera, mas não. Desculpa ao astrofísico desgraça Tyson, não. Talvez você seja um astro ou físico, mas não é um geofísico. Ela não tem o formato de pera. Não, definitivamente não tem o formato de pera. Mas então vamos entre as duas opções reais, né? Ela é um globo ou ela seria um prato, né? Vamos lá. Quando eu ouvi a primeira vez sobre o modelo da Terra plana, eu ouvi de uma pessoa que eu tenho muita consideração. E foi mais ou menos assim. Eu fiquei muito nervoso, tá? Eu fiquei muito irritado. Eu não sou um cara de ficar nervoso, tá? Mas quando a pessoa veio me perguntar sobre o modelo da Terra plana e insistiu no assunto, eu fiquei tão nervoso que eu passei a gritar com a pessoa, tá? Então, assim, eu fiquei nervosíssimo, muito nervoso, porque a pessoa que estava me perguntando é da minha área e deveria saber a resposta, eu pensava. Aí essa pessoa falou assim: Afonso, você tá com a cabeça fechada. Eu falei: não tem isso, meu. Isso aí é uma teoria da conspiração, entendeu? Aí essa pessoa falou pra mim: então faz o seguinte, vai lá no canal Sem Hipocrisia, assiste os vídeos e aponta cada um dos problemas. E eu assisti um vídeo e falei: isso aqui eu consigo justificar. Aí eu assisti outro vídeo e falei: isso aqui ó, eu consigo justificar tecnicamente. Aí eu assisti um terceiro vídeo e falei assim: puxa, mas tá difícil, hein? Assisti um quarto vídeo e falei: boy, tá difícil isso aqui, hein, meu? Assisti um quinto vídeo e isso foi assim, vídeo após vídeo, eu comecei a ficar muito nervoso. Muito nervoso. Tão nervoso quanto as pessoas que vão lá me xingar no canal. Então eu comecei a ficar nervoso. Aí eu comecei a me perguntar por que eu tava nervoso. Eu não sou um cara de ficar nervoso. Por que eu tava nervoso? E a resposta é porque eu tinha como certo aquilo, que a Terra é um globo. Então, tipo, mas aí vem a pergunta: mas quem me ensinou isso? Quem me ensinou que isso é o certo? A minha professorinha do primeiro grau? A do segundo grau? Pera um pouquinho, a gente tem que discutir o assunto. E essa pessoa que me apresentou o modelo Terra plana, depois de um mês, falou pra mim: e aí, Afonso, já fez o seu relatóriozinho aí sobre os vídeos? E eu ainda nervoso, falei: tô fazendo. Passado um tempo, sério, eu comecei a analisar a questão de uma forma séria. Eu falei: não, agora eu preciso ficar sério, porque isso tá me perturbando muito. E eu comecei a olhar e falei: isso faz sentido, tal coisa faz sentido. Então assim, eu não tive essa discussão em sala de aula sobre Terra plana. Não tive essa discussão. Eu sei que muitas pessoas estão assistindo e estão falando assim: não, essa é a pergunta mais idiota do mundo. Mas a questão não é essa. A questão é o seguinte: se essa pergunta é tão idiota, por que é tão difícil responder ela? Tá? Tem um canal lá que fica perturbando o canal do Martins, dando respostas que, desculpa, minha avaliação é ridícula, são respostas ridículas, desculpa. O cara, eu acho que é matemático, não sabe nada de geofísica, não sabe nada sobre o formato da Terra, não sabe nada sobre nada. Nesse canal Sem Hipocrisia, há pouco tempo atrás, ele apresentou algumas ideias bastante interessantes, incluindo o efeito lente, e ele que explica muitas coisas, já vou falar sobre isso. E ele fez um experimento no mar. Ele colocou uma câmera, um tripé,
né? E conseguiu, uma distância muito grande, acho que 30 quilômetros ou coisa do tipo, ver uma ilha que era bem pequenininha, bem pequenininha. E aí o cara desse outro canal diz assim, mas espera aí, a ilha não é tão pequena assim, você errou por isso, por aquilo. E ainda colocou um comentário que falou, olha, Martins, vai lá e procura sobre medir a altitude com sensor de pressão, porque um geólogo entrou lá no meu canal e falou que tem que usar sensor de pressão. Então vamos lá. Só para deixar isso claro, eu sou geofísico, sei tudo sobre todos os sensores, ok? O sensor de pressão tem erro da ordem de 5 metros, 2 metros, coisas do tipo. Você calcula a altitude do ponto com base na pressão atmosférica, ok? Isso não é bom. Isso é bom para medidas de gravimetria, isso não é bom para medidas de altitude, ok? E se você tiver uma nuvem passando no lugar, você vai ter erros, tá? Então assim, não daria para usar um sensor de pressão, isso seria ainda muito criticado. Daria sim para usar um sensor, um GPS de altíssima precisão, que se chama RTK. O GPS RTK, ele calcula a altitude elipsoidal, a altitude geoidal, vários tipos de altitude em diferentes datums, tudo, ok? Ele calcula a altitude. Esse GPS era o ideal para fazer o experimento do canal Sem Hipocrisia. Só que assim, eu acho que no Brasil deve ter uns 100 desse, tá? O instituto onde eu trabalhava, eu acho que não tinha nenhum desse. Na USP, tá? Uma das grandes universidades. Talvez no Instituto de Cartografia tenha um, deve ter uns 100. Então assim, teria que usar esse equipamento, tá? Só que assim, eu já conversei com o Martins e um desses 100 equipamentos é meu. Chato, hein? Então, o Martins vai refazer o experimento, vai colocar esse GPS RTK na posição correta e a gente vai ver qual vai ser o resultado. Não é isso? Bom, é para isso que a gente usa o dinheiro, né? Para comprar coisas bacanas. Vamos ver o que acontece. Agora, respondendo a pergunta, eu, como cientista, não posso falar sobre o formato da Terra nesse momento que eu estou estudando, ok? Não posso. Desculpa, quem quer saber cientificamente não vou falar, tá? Porque é um assunto muito complicado. Agora, eu vou falar sobre o meu feeling pessoal. A pergunta foi sobre o meu feeling pessoal. O que eu acho, assim, lá no meu núcleo, tá? Desculpa, pessoal, eu sou terraplanista, 100% terraplanista, a Terra é plana, ok? Estou estudando, preciso conseguir responder perguntas, vão ter perguntas cabeludas, e tem, e eu tenho que, de alguma forma, não só eu, como outros geofísicos, tem que conseguir fazer isso. E eu já estou me declarando aqui, eu sou o primeiro geofísico, com certeza, a falar, a Terra é plana, não tenho dúvida nenhuma. Aqui está o mapa da Terra plana, ok? Para quem quiser saber mais sobre esse mapa, para quem quiser saber mais sobre esse modelo, vai ter que estudar, meu. Não tem grandes coisas por aí. A única coisa que a gente tem de referência bibliográfica é o livro do Martins, do canal Sem Hipocrisia, tá? É um V0, é uma primeira aproximação, né? Não dá para saber tudo, a pessoa tem que estar estudando e cada dia sai um pouco de novidade. Agora, esse modelo aqui, por incrível que pareça, faz sentido. Os navegadores antigos, eles usavam um instrumento que se chama astrolábio. O astrolábio foi preparado para modelo de terra plana e ele sempre funcionou. Então, assim, sim, eu sei que é uma coisa antiquada, sei que é uma coisa que parece antiga, sei que não parece muito científico, mas assim, sério, eu já estive na posição de negar a Terra plana, eu já gritei por causa disso, eu já fiquei nervoso por causa disso. E se você tiver um pouquinho de paciência para estudar sobre o assunto, indo lá nos primeiros vídeos do canal Sem Hipocrisia, não assiste do mais novo para o mais antigo. Começa lá no início, começa assistindo os mais antigos, começa assistindo do astrolábio. Você vai começar a sentir que tem alguma coisa esquisita. Por exemplo, uma questão esquisita, a questão da Antártida, o Tratado da Antártida. Você tem um monte de países decidindo de uma vez só que nenhum país, nenhuma pessoa pode ir na Antártida. Se eu for na Antártida, tipo assim, se eu conseguir chegar lá, tipo, todos os meus compatriotas do Brasil vão pagar a pena por aquilo, entendeu?
Então, assim, eu acho isso esquisito, tá? Porque no Polo Norte, que tem muito mais vida, tem muito mais meio ambiente, é muito menos frio do que a Antártida, todo mundo pode entrar, pode furar poço de petróleo, fazer tudo. Agora, no Polo Sul, que é muito frio, só tem pinguim lá praticamente, por que ninguém pode atravessar se quiser? Ah, porque é frio. Não, desculpa. Alguém, por que não tem? Ó, sério, na altura do campeonato, nessa altura do campeonato, que a gente tem o CERN, que é uma super estrutura profunda que gastou bilhões. Por que a gente não tem estações cruzando a Antártida? Para você poder cruzar a Antártida. Por que não tem? Entendeu? Esse tipo de pergunta, ela é muito, assim, incomoda, tá? Então, assim, até segunda instância eu posso mudar minha opinião, mas a minha opinião hoje é: a Terra é plana, tá? Quem está falando isso não é uma pessoa qualquer, é um geofísico, tá? Eu dei aula na USP, se dei aula na USP é porque eu passei por uma banca que me avaliou, tá? Tem muitas pessoas que não passam por isso, e tenho doutorado, fiz doutorado direto, que é uma raridade, ou seja, passei da graduação para o doutorado. A minha graduação, eu não fui um aluno, assim, vamos dizer assim, bom, tá? Desculpa falar isso, mas eu não fui um aluno bom, fui um aluno ótimo, tá? Meu curso de 5 anos, viraram para mim e falaram o seguinte: olha, aqui, quando eu entrei, os veteranos falaram, tem gente que faz em 6 anos, tem gente que faz em 7. Muito dificilmente alguém faz em 5 anos. E viraram para mim e falaram assim: é impossível fazer esse curso em 5 anos. E eu falei: puxa vida, eles falaram tantas vezes para mim que entrou na minha cabeça: é impossível fazer esse curso em 5 anos. E aí eu falei: sabe uma coisa? Eles têm razão, eu vou fazer em 4 anos. Eu fiz o meu curso em 4 anos, fui o primeiro a fazer o currículo de 5 anos em 4 anos, tá? Ou seja, desculpa, fui um aluno excelente. E depois de mim, outros 2 alunos fizeram o curso em 4 anos. Um deles é meu irmão. Tipo, desculpa, pessoal. Eu fiz geofísica, sei tudo sobre o assunto. Se isso vai incomodar alguém, desculpa, não posso fazer nada. É o meu feeling, eu tenho direito de falar o que eu penso, tá? Como cientista, estou avaliando. Como ser humano lá dentro de mim, tá? Não quero convencer ninguém do assunto, tô falando pra mim. Depois de assistir o canal Sem Hipocrisia, assistir os contras-argumentos dos outros canais, que em geral, desculpa, rapaz dos outros canais aí, os rapazes, desculpa. Assim, dá pra ver que vocês não são geólogo, geofísico, nem nada do tipo. Sorry, assim, erros básicos, né? Medir altitude com sensor de pressão. Desculpa, sorry, tá? Mas é isso, por hoje é isso. Eu acho que, respondendo, em termos solares, os 2 mapas são equivalentes, mas em termos físicos eles são excludentes, são diferentes, um exclui o outro, tá? Eu uso nos meus modelos a projeção plana, tá? Isso não é uma discussão de criancinha, tá? Essa discussão sobre a Terra plana já saiu numa revista de sismologia, mas foi de um foco diferente, né? Que é até onde a Terra é plana para dados sismológicos. Isso aí saiu faz 10 anos atrás. Ou seja, tem muitas pessoas tratando sobre até onde a gente pode tratar a Terra como plana, né? Mas assim, sempre tentando contornar um pouco a situação. Mas, fazer uma pergunta direta, o Neemias me colocou na parede, então é isso aí. A Terra, na minha visão, visão do Afonso particular, não do cientista, tá? Na minha visão, ela é plana. Bom, sorry pros nervosinhos vão ficar nervosos, né? Natural. Desculpa. É isso, Terra é plana. Paciência. Não?